Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Semana passada falamos sobre o governo Getúlio Vargas e as implicações políticas para o nosso país. Nessa aula, quero me concentrar um pouco mais na nossa cidade de São Paulo e como viemos a ser a metrópole e a potência econômica que somos hoje. Desde 1960, a cidade de São Paulo ocupa o posto de capital mais rica e mais populosa do país. Ela gera sozinha 10% de toda a riqueza nacional. Mas, como a gente viu nas primeiras aulas, não foi sempre assim. Vocês devem se lembrar da aula sobre o ciclo do café e como o cultivo do café, especialmente no Oeste Paulista, e nas regiões de Campinas e Ribeirão Preto, produziram seus maiores efeitos aqui na capital de São Paulo. Muitos barões do café e também políticos acabaram por se instalar aqui na capital e construíram os seus palacetes. Mas por que isso aconteceu? Por que o dinheiro do café não estimulou o mesmo desenvolvimento da capital em cidades do interior, como Campinas ou Ribeirão Preto, já que era de lá que vinha a produção de café? Ou mesmo por que não desenvolveu da mesma forma a cidade de Santos e não se tornou a principal cidade da província, já que tinha grande importância devido ao seu porto, que era onde escoava toda a produção do interior e também era a porta de entrada dos imigrantes. Bom, esse protagonismo da nossa cidade em relação aos outros municípios tem uma razão, e em grande parte está ligado ao traçado das estradas de ferro que foram construídas no século XIX. Em 1852, foi decretada uma lei que concedia benefícios a quem investisse em estradas de ferro. Esse era o estímulo que São Paulo precisava para poder financiar a construção de um sistema que levasse de forma mais ágil e barata a produção do café do interior de São Paulo até o Porto de Santos. A primeira foi a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, inaugurada em 1867. Com o primeiro trecho em funcionamento, um grupo de fazendeiros criou a Companhia Paulista para construir um novo trecho que avançasse para o interior. Em 1872, foi inaugurada a Estrada de Ferro que ligava Jundiaí a Campinas. O café da região, que até então levava de 3 a 4 semanas para ser conduzido ao porto em lombo de burro, agora chegava ao destino em poucos dias. A Companhia Paulista ainda construiria as estradas Ituana, 1873, Mogiana, em 1875 e Sorocabana, em 1879. Com a estrada de ferro, o transporte do café se tornou muito mais rápido e mais barato, o que incentivou ainda mais a sua produção. E a cidade de São Paulo, que havia permanecido isolada durante séculos, passou a se conectar com as principais cidades da província e ainda ganhou, em 1877, uma ligação direta com o Rio de Janeiro, através da Estrada de Ferro do Norte. Com as novas estradas de ferro, a capital, então, se tornou a principal cidade da província. Além disso, a posição estratégica de porta de entrada do Planalto e uma comunicação direta com o litoral fez com que São Paulo virasse uma rota obrigatória da produção e era também um ponto de concentração da riqueza do café. Os escritórios dos principais bancos, empresas de seguro, serviços de exportação e toda a burocracia acabaram por se instalar na capital.
São Paulo, que agora já havia encontrado a sua fonte de riqueza, que era o café, e o estímulo que precisava para o seu desenvolvimento através dos trens e da estrada de ferro, era agora um lugar atrativo para receber o que ainda lhe faltava. Gente, como falei para vocês na aula sobre os imigrantes, muitos deles chegaram aqui e decidiram não seguir viagem para o campo. Até porque uma grande parte deles tinham profissões urbanas na sua terra natal. Eles atuavam como pedreiros, marceneiros, sapateiros, artesãos. Também, muitos que seguiram para o campo ficaram decepcionados com a vida dura que tinham nas fazendas e vieram para cá, para a capital da província, atraído por um outro estilo de vida e pelas oportunidades que tinham na capital. Dados do Serviço de Imigração e Colonização demonstram que entre 1885 e 1939 entraram no estado de São Paulo mais de 2.200.000 imigrantes, transformando a nossa capital em uma cidade formada principalmente pelos estrangeiros. E esses novos moradores desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da nossa cidade. Além da força de trabalho de que São Paulo tanto precisava, melhoraram também a qualidade dos serviços prestados, com as habilidades e as experiências profissionais que trouxeram dos seus países de origem. Além disso, toda essa população formava um mercado consumidor importante para as empresas que se formaram na região. Alguns imigrantes mais bem-sucedidos também transformaram-se em empresários prósperos da industrialização. O processo de industrialização brasileiro não começou em São Paulo. Ele começou no início do século XIX, principalmente pelo Rio de Janeiro, por Pernambuco e pela Bahia, onde havia matéria-prima abundante, especialmente o algodão necessário para a indústria têxtil. Mas na capital paulista, as indústrias encontraram as condições ideais para prosperar. Já em 1895, um levantamento registrava a existência de 52 fábricas na cidade, sendo a maioria têxteis, serrarias e fundições, fábricas de cerveja, de chapéus e de fósforos. A maior parte dessas empresas estava localizada no bairro do Brás, bem próximo aos trilhos da estrada de ferro Santos-Jundiaí. A existência de um sistema de transporte barato, eficiente e capilarizado, como era o trem, foi determinante para que um número cada vez maior de empresários decidissem instalar fábricas em São Paulo. O trem trazia matéria-prima do interior para as fábricas e também transportava o produto acabado para as outras regiões e para o Porto de Santos, da onde ele podia ser exportado. Além das ferrovias, São Paulo apresentava outra grande vantagem competitiva para atrair as indústrias. Uma população que crescia vertiginosamente, formada principalmente por imigrantes. E quando começou a queda no preço do café, devido à superprodução dos grãos, e os fazendeiros também foram atingidos pela crise de 1929, estes passaram a investir na indústria, que se diversificou. Com esse crescimento das atividades industriais, criou-se um cenário favorável para uma extraordinária expansão também da atividade terciária. A atividade comercial, além de se ampliar, especializou-se. O mesmo aconteceu com a atividade financeira, além da criação de universidades e importantes centros de pesquisa. Cresceram também e especialmente os serviços prestados às empresas. Assim, São Paulo chega a 1960, ano em que foi oficializada pelo Censo Nacional como a maior e mais rica cidade do país, com mais de 3,8 milhões de habitantes, uma economia forte e diversificada, e 60% da população empregada no setor terciário. Mas, com o crescimento da cidade, apareceram também os problemas. Já a partir da década de 20,
A capital vive problemas urbanos semelhantes ao que temos hoje: congestionamentos de tráfego, dificuldades de estacionamento, inundações no rio Tietê, loteamentos irregulares e a desordem urbanística. Até então, no centro da cidade, o transporte era dominado pelos bondes da Light. Mas o estreito sistema viário passa a ser disputado com os automóveis e ônibus, onde recém-construídos arranha-céus, como o Martinelli, geram mais tráfego. Para enfrentar o problema, a Light elaborou em 1927 um projeto de modernização dos bondes, que previa túneis e vias exclusivas para os veículos. Era um esboço de metrô, mas que foi recusado pela prefeitura. Na década de 20, os interesses da indústria automobilística já atuavam. A produção de carros precisava ser escoada e o prefeito da época, Pires do Rio, que governou de 1926 a 1930, precisava de uma solução. Ele, então, encomenda ao engenheiro arquiteto Francisco Prestes Maia um estudo do sistema viário da cidade. Surge assim, em 1930, o monumental Estudo de um Plano de Avenidas para a cidade de São Paulo, um dos mais importantes planos urbanísticos elaborados no país. Prestes Maia seguiu uma recomendação de Burnham, autor do Plano de Chicago, e fez uma obra grandiosa. O plano respondia à crescente exigência por espaço dos automóveis e estruturava a cidade para viabilizar o crescimento contínuo ao modo da metropolização, industrialização, verticalização do centro e também da sua expansão. O plano é posto em prática nos anos 40, quando Prestes Maia é nomeado prefeito por Getúlio Vargas, de 1938 a 1945. No plano de avenidas, está bem claro a opção pelo transporte individual ao invés do coletivo. Maia defende abertamente a prioridade para a abertura das avenidas e o adiamento do metrô, pois achava que era muito difícil reformular o centro da cidade depois de implantado. Sabemos que o atraso na construção do metrô e a precariedade do transporte coletivo são problemas que enfrentamos até hoje. Prestes Maia tem o mérito de ter viabilizado a São Paulo moderna dos automóveis, da verticalização e do crescimento ilimitado. O plano de avenidas antecipou necessidades que este modelo de cidade teria e elaborou uma estrutura baseada em anéis concêntricos, avenidas radiais e perimetrais que ainda orientam o atual sistema viário. Mas se esse plano viabilizou a cidade que temos hoje, em que medida tal concepção e as prioridades que foram feitas naquela época não causaram muito dos problemas que nós sofremos hoje? Vale então citar o outro grande urbanista de São Paulo, que foi contemporâneo de Prestes Maia, chamado Anhanha Melo, que foi prefeito por um breve período, em 1931. Anhanha Melo discordava de Maia e, com outra perspectiva de desenvolvimento para a cidade, propunha descentralizá-la, limitar o seu crescimento, frear a verticalização e era a favor do zoneamento e evitando assim obras viárias que estimulassem a concentração da população nos centros. Já Prestes Maia, ao contrário, defendia o adensamento e o crescimento ilimitado da cidade, assim como as obras necessárias para viabilizá-lo. Para ele, Anhanha Melo queria ananicar a cidade, deixá-la pequena. Mas qual seria a melhor solução? De Maia e Anhanha nasceram duas vertentes com visões opostas de desenvolvimento urbano, que se opõem até hoje nas questões de São Paulo. Finalizamos nossa aula de hoje. Aula que vem, vamos falar sobre o período da ditadura militar, o porquê aconteceu, quais foram as mudanças ocorridas no Brasil durante o período e o processo de redemocratização. Eu espero vocês lá.